Olá, olá, olá. Mais uma. Tratar mais uma vez do budismo Nichiren Daishonin, filosofia de vida que eu pratico há mais de 10 anos e por uma questão ou outra eu me propus a divulgar, a propagar essa filosofia maravilhosa que transformou minha vida e eu creio que vai transformar a vida de qualquer pessoa. O tema que eu escolhi hoje para falar é sobre o segredo da vitória, fé vibrante e repleta de energia. Toda Sensei foi o segundo presidente da Soka Gakkai Internacional. Ele foi presidente entre 1951 e 1958. Não falamos pela Soka Gakkai, somos apenas membros e quadros, beleza? Então vamos lá. Alcançar a felicidade absoluta é a alegria suprema da vida, é realizar a revolução humana. Então nós que praticamos o budismo Nichiren Daishonin, através dessa organização Soka Gakkai Internacional, que aqui no Brasil é Brasil Soka Gakkai. Mais uma vez, não falo pela organização Soka Gakkai Internacional, não falo pelo Brasil Soka Gakkai, sou apenas membros e quadros. O intuito aqui é propagar o budismo Nichiren Daishonin, tá? Então, como é que é alcançar essa felicidade absoluta? O que é essa felicidade absoluta? Bom, primeiro, a felicidade absoluta é aquele estado de vida onde nada me abala, nada. Eu sou feliz pelo simples fato de estar vivo. Minha vida é baseada na gratidão. Sou grato porque estou vivo. Sou grato porque pratico esse budismo maravilhoso de Nichiren Daishonin. Sou grato pela família que tenho. Sou grato pelo emprego que tenho. Sou grato pela vida que tenho. Essa vida é perfeita? É isso, é aquilo? Não. É a vida que eu tenho. E através dessa prática eu consigo entender que essa vida é essa que eu tenho. E eu sou grato por ela. Afinal de contas, eu estou vivo. Afinal de contas, eu tenho a oportunidade de transformar a minha vida. Cada dia mais. Então, o praticante do budismo Nichiren Daishonin, ele toma consciência de que ele pode tornar a vida dele melhor do que foi ontem. Todos os dias. Por isso que fala, o budismo Nichiren Daishonin é um budismo diário. A gente não precisa ir para aquelas práticas antigas de desligar do mundo, ir para o mosteiro e ficar meditando, meditando até atingir a iluminação. Não. A gente atinge a iluminação na presente forma que encontra e na vida que nós estamos levando, no dia a dia, na pauleira aí da vida, tá? Então, felicidade absoluta é quando eu atinjo esse estado, de felicidade absoluta. Pelo simples fato de estar vivo, eu já sou grato. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de transformar a minha vida da forma que eu quiser, conduzir a minha vida para onde eu quiser, tá? Então vamos lá. A fé vibrante e repleta de energia consiste no fator fundamental para me tornar feliz. Então, para me tornar essa felicidade absoluta na minha vida, eu preciso de uma fé vibrante, ou seja, aquela fé que move montanhas, aquela fé inabalável. Eu vou transformar qualquer situação da minha vida. Então é isso que proporciona essa certeza de que eu atingi a felicidade absoluta através dessa fé inabalável. Então no budismo, a fé ela é muito importante. Ela é a base, ela é o tripé da prática correta desse budismo. A fé é a prática, o Daimoku, a oração principal, e o Gongyo, a oração complementar, é a outro pé desse tripé. E o estudo, que é isso aqui que eu estou fazendo, que também é muito importante. Então, o budismo Nichiren Daishonin é um tripé que se mantém em pé. A fé, a prática, o Daimoku, o Gongyo e o estudo. Eu preciso entender como é a minha vida, como é o mundo que eu estou inserido e por que tenho essas dificuldades, por que os problemas surgem na minha vida sucessivamente, por que eu tenho dificuldades, por que eu fico oscilando,
Então, esse tripé é o outro, o estudo. Tá, pessoal? Então, eu tenho a fé, que ela é construída. E essa fé minha, ela é aprofundada através dos estudos. E eu vou entendendo a dinâmica da minha vida, a dinâmica do mundo em que eu estou inserido, ou seja, o meio ambiente, a sociedade em que eu estou inserido. E a prática reiterada do Daimoku é que eleva meu estado de vida. E aí eu vou aprofundando a minha fé, porque eu estou vendo a transformação que está ocorrendo na minha vida. Num primeiro momento ela é interna, só eu percebo. Num segundo momento, as pessoas ao meu redor percebem. E num terceiro momento, eu vou para a propagação. Ou seja, eu vou ensinar isso para as pessoas. Como que eu saio de uma condição de total desespero, total escuridão, né? Tem pessoas que estão num estágio de depressão tão profunda que já não vê mais sentido na vida. Como é que eu saio dessa condição de não ver mais sentido na vida, que é o estado de inferno, que é o estado mais baixo que a pessoa atinge, para o estado de Buda, da pessoa que desperta, da pessoa que se ilumina? É com essa prática. Então eu tenho a fé de que eu vou mudar isso através da recitação do Daimoku e do Gongyo, a prática, e o estudo para me entender todos esses aspectos da minha vida, tanto internamente quanto externamente. Eu, meio ambiente, sociedade. E aí eu consigo elevar meu estado de vida e atinjo a condição de Buda. Seguindo aqui na matéria. Então essa prática, além de transformar a nossa vida, nos deixa mais sábio, mais forte e conseguimos viver melhor. Então, mais um presente que essa prática nos proporciona, que é a sabedoria de lidar com determinadas situações. Qual que é o mundo que nós vivemos hoje? O mundo que nós vivemos hoje, na sua maioria, é um mundo em que as pessoas são reativas e não proativas. Então, quando eu adquiro a sabedoria através da prática, eu deixo de ser uma pessoa reativa, ou seja, eu reajo a tudo e a todos, e no lado negativo, e passo a ser uma pessoa proativa. Essa é a primeira grande transformação na vida da gente, é quando a gente deixa de ser reativo e passa a ser proativo. Desculpa. É a primeira coisa. Então eu paro de reagir e passo para a proatividade, ou seja, eu me preocupo em ajudar as outras pessoas. Eu me preocupo em levar essa boa nova para as pessoas, que é o quê? A recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Foi isso que Nichiren revelou, né, no dia 28 de abril de 1253. Ele revelou esse Nam-myoho Renge-kyo. Esse Nam-myoho Renge-kyo é a lei que permeia todo o universo. Ela também permeia a minha vida. Só que ela tem que ser revelada. E eu revelo ela através da prática. Então eu tenho a fé, que é inerente a mim e a todas as pessoas. Oculto em mim, no meu interior, está essa lei de Nam-myoho Renge-kyo, que através da prática do Daimoku, que é a recitação desse Nam-myoho Renge-kyo, eu revelo essa condição de Buda. Esse que desperta. Aquele que assim chega, também é um dos nomes dados pelo Buda na história do budismo. Assim chega, aquele que assim chega. Chega com o quê? Chega com essa novidade. Que novidade? Se eu tiver disciplina, se eu me dedicar com afinco, coragem e com determinação de recitar esse Nam-myoho Renge-kyo, eu vou atingir o estado de iluminação da minha vida. Eu vou atingir o estado de Buda. Buda é o que desperta, é o iluminado. Por que iluminado? Porque através dessa prática do Nam-myoho Renge-kyo, o Daimoku, eu ilumino todos os aspectos da minha vida. Todos. Egoísmo, arrogância, inveja, estupidez, ira. Tudo eu atinjo. Eu ilumino tudo, 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 tudo. E aí eu me torno uma pessoa melhor. Por isso que eu entendo que pelo simples fato de estar vivo, eu já sou feliz. E aí eu tenho condições, me fortaleci depois da sabedoria que eu adquiro com essa prática, eu me fortaleço interiormente
e vou melhorar os outros aspectos da minha vida, financeiro, saúde, familiar e etc. Então, essa prática proporciona isso. Me tira da escuridão fundamental, me tira da ilusão. Escuridão fundamental e ilusão no budismo Nichiren é uma condição de vida em que eu não consigo ver esse potencial que existe dentro de mim. O potencial do Buda, da pessoa vitoriosa, da pessoa iluminada. Por que eu não consigo ver num primeiro momento? Porque eu estou sendo preso nessa ilusão. Que ilusão? Do medo, da covardia, da ira, da inveja, da cobiça, da estupidez. Estupidez é eu não consigo ver minhas ações que eu faço na minha vida, né? Por eu estar iludido, eu acho que é correto ter inveja, eu acho que é correto ser arrogante com determinadas pessoas que são mais fracas do que eu e ser covarde com determinadas pessoas que eu acho que são mais fortes do que eu. Isso é uma estupidez, eu não consigo ver a ação. Porque com uma pessoa que é mais simples do que eu a trato com soberbo, e uma pessoa que eu avalio ser mais forte do que eu, ou estar um privilégio melhor do que o meu, ou estar uma vida material melhor do que a minha, e eu me rebaixo aquela pessoa. Então tudo isso é uma ilusão, é uma escuridão que existe na minha vida e que eu não consigo perceber. Mas através da prática isso vai se iluminando e eu vou começando o quê? A respeitar essas pessoas que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, que eu tento, né, desprezar, e começo a ver as outras pessoas que aparentemente estão acima de mim ou são melhores do que eu como iguais. Como eu também tenho potencial para ser sei lá, um político bem-sucedido, um professor bem-sucedido, enfim, todas aquelas pessoas nas sociedades que estão na crista da onda, através da prática, eu me inspiro nelas e não me acovardo diante delas, e entendo que se eu chegar através da minha dedicação, meu esforço e dessa prática, eu chego no mesmo patamar que elas. E começo a parar de desprezar essas pessoas que não tiveram oportunidade. Essas pessoas que por condições adversas não chegaram no sucesso da vida. Então eu passo a respeitá-las, porque eu sei que o quê? Ali como eu também elas estão envoltas na escuridão fundamental. Então eu ensino para essas pessoas essa prática. E aquelas pessoas que eu achava que estavam acima de mim, que eram melhores do que eu simplesmente as respeito e também passo a ensiná-las essa prática, dizendo: você poderia ser bem melhor do que você é, você poderia ter bem mais destaque do que você tem se você praticasse esse budismo. Então, essas são as diferenças. A gente vai transformando o nosso ambiente. Beleza? Seguindo. Pessoas que se empenham nesse tipo de prática budista conseguem manifestar o estado de Buda e construir uma felicidade sólida, foi o que eu expliquei. Entretanto, devemos estar conscientes de que é preciso vencer os obstáculos e as maldades que fazem parte da prática budista. Esse é outro ponto que assim que a gente começa, inicia na prática, os primeiros anos de prática, a tendência das pessoas, devido às dificuldades e devido a essa ilusão e essa escuridão fundamental que está na vida das pessoas, elas tendem a desistir, né? Porque, vamos lá, vamos imaginar uma alegoria aqui. Eu moro numa casa suja, muito suja, todos os móveis sujos, chão sujo, tudo sujo. E num belo dia eu amanheço e determino que eu vou dar uma faxina geral nessa casa, porque eu já não suporto mais esse ambiente. Então o que eu vou fazer? Uma faxina geral. Mas como essa casa está muito suja, anos a fio que eu não passava, não fazia uma limpeza, então eu começo a fazer essa limpeza, mais limpeza aparece, mais sujeira, desculpa, mais sujeira aparece, mais sujeira aparece. E aí a gente fala, nossa, para que eu fui mexer com isso? Olha quanto essa casa está suja. Então esses são os obstáculos, essas são as maldades que existem na vida da gente. Então
essa prática proporciona isso. Então, quando eu começo a recitar o Daimoku, vêm essas forças contrárias para obstruir, para impedir que eu avance na prática. Então, eu acabo cansando, com a faxina, é ou não é? Aí eu falo, vou deixar para amanhã porque eu estou exausto e tal. E aí eu chego no outro dia e começo e não vejo, e não vejo resultado, não vejo limpeza, pelo contrário, só sujeira, só, e eu acabo, eu não vou dar conta, entendeu? Então a nossa vida também é assim, a minha vida e a vida de todas as pessoas, quando começa a praticar o budismo, os problemas, as dificuldades, parece que evidencia mais. Parece que a gente pega um pano que estava sujo e sacode assim, aquela poeira que sobe, parece que é isso. E aí começa, tosse, não sei o que, e aquele cheiro de poeira. Então, é isso aí, essa alegoria aí para a gente entender. Mas aí é que entra essa organização que a gente faz parte, e através dos outros companheiros, né, através das nossas atividades, um companheiro fortalece o outro e a coisa vai acontecendo naturalmente. Eu vou me fortalecendo através da minha prática individual, mas também a prática coletiva, que é essas atividades que a gente participa aí, né, dentro da organização, as lives, as próprias reuniões, né, de palestras, de bloco, enfim, tudo isso aí, essas trocas de experiência com outras pessoas, os relatos que são maravilhosos dentro da nossa organização, acaba nos fortalecendo, ou seja, acaba fazendo com que a gente fique mais encorajado, mais determinado a transformar. E aí eu começo a ter alguns benefícios e eu começo a criar uma fé sólida dentro de mim, baseado nesse estudo e nessa recitação do Daimoku, e eu consigo vencer essa primeira barreira. E eu obtenho essa energia vital, essa força interior para continuar. Assim, a felicidade deve ser conquistada por nós mesmos. Então, isso é muito interessante. Tudo sou eu. Se não der certo, sou eu. É a minha fé que está fraca. É a minha prática que não está contente. Eu faço hoje, deixo de recitar Daimoku amanhã, depois de amanhã. Então, minha prática está oscilando. A minha fé é fraca. Eu mesmo não acredito nem em mim. Porque essa fé é acreditar em mim. Eu não posso esperar pelo governo, esperar por ajuda de A, B, C ou D. A ajuda sou eu que vou fazer. As condições sou eu que tenho que transformar. Essa fé tem que ser em mim. Então não existe isso. Né? Quando eu estou nessa coisa do externo, eu estou buscando o quê? Uma felicidade relativa. Não, eu só vou ser feliz quando eu conseguir um relacionamento. Eu só vou ser feliz quando eu adquirir um carro importado. Eu só vou ser feliz quando eu morar numa casa de não sei quantos metros quadrados. Eu só vou ser feliz se isso, se aquilo, se eu tiver um filho, se eu tiver uma filha. Não, isso é relativo. Absoluta, independente do que está acontecendo comigo, eu sou feliz. É igual no meu caso específico. Eu estou passando por um momento desafiador na minha vida. Né? E esse momento desafiador, essa área da minha vida que eu tenho que transformar, ela já vem me incomodando já tem mais de 30 anos. Então, mas independente disso, eu continuo nessa prática. Eu continuo praticando esse budismo. Por quê? Porque agora eu tenho a fé que eu vou transformar esse aspecto da minha vida. Porque eu sei, através dos estudos, né, do Gosho, que são as cartas que Nichiren escrevia para as pessoas da época que viveram com ele, orientando, a prática, isso vai acontecer, cuidado aqui, cuidado ali, faça isso, faça aquilo. Então, essas orientações, ou seja, essas cartas do Gosho, nas escrituras, é que vai proporcionando a gente, vai explicando e a gente vai entendendo. Né? Eu mesmo, depois que eu comecei a praticar, vários goshos, né, várias cartas aconteceram comigo. Eu falei, gente, mas é igualzinho tá nas escrituras. Mas por que que tá igualzinho nas escrituras? Porque a essência humana ela é a mesma.
E a essência humana não importa o tempo, né? Essas cartas foram escritas no século XIII no Japão. Mas aconteceu comigo, que estou morando agora aqui no século XXI. 700 anos depois, aconteceu. Então a essência humana é a mesma. Os problemas humanos são os mesmos. Os desejos mundanos são os mesmos. O que muda é a época. Mas essa coisa de desejar, essa coisa de querer, são as mesmas. O que muda é a percepção. Então, aquela coisa individual, egoísta, sai da minha vida, né? E é revelado esse verdadeiro eu, o eu puro. O que está preocupado com o quê? Com ensinar as pessoas como é que receta. Né? O Coceirufa, a ampla propagação, a paz mundial. Esse é o nosso objetivo. Então a gente vem conhecer o budismo devido a um sofrimento muito grande da nossa vida, seja na área econômica, de saúde, familiar, material, enfim. Essa é a condição que nos leva a praticar, a conhecer o budismo. E dessa condição eu transformo o meu interior, e ao transformar esse interior meu, a minha revolução humana, que é essa transformação do meu interior, eu saio desse egoísmo de querer só para mim e começo a compartilhar isso com as outras pessoas. Né? Por isso que fala, o Buda é aquele que assim chega. A gente também passa a essa condição de assim chega. Chega nos lugares falando do budismo para as pessoas. Ó, isso aqui transformou minha vida, vai transformar a sua. Ó, eu era assim, assim, assim. Sou assim, graças a essa prática. Então, esse compromisso de ensinar as pessoas a praticar esse budismo Nichiren Daishonin. É isso. É uma das características de quando eu começo a transformar minha vida. Mas seguindo. Então, não será o governo, não será a política que vai proporcionar a nossa felicidade. Ela depende da nossa determinação. O segredo está em perseverar na prática. Isso aqui, para mim, é chave. É chave. A felicidade quem vai conquistar sou eu, e para fazer isso eu tenho que perseverar na prática. Então, todos os dias eu tenho que ter esse compromisso comigo. Namyoho Renge Kyo, que é esse Daimoku. Eu tenho que persistir nisso até eu conseguir o resultado. Que resultado? Atingir a minha iluminação. Entender os principais aspectos da minha vida. Esse é um aspecto, a persistência, quando a pessoa não coloca ou não entende que é pela persistência, a maioria das pessoas tende a desistir por causa disso. Elas não têm força para persistir. Por quê? Porque a gente foi educado a iniciar qualquer coisa, e se essa coisa não der certo, a tendência natural é abandonar, porque lá na frente eu vou ser recompensado numa terra que me foi prometida. Então, para que eu vou me esforçar se lá no final tudo vai dar certo? No budismo não existe isso. No budismo é eu vim aqui para transformar minha vida. Se não der certo, eu vou cair na vida de arrependimento. Eu vou cair no incessante sofrimento quando eu não estiver mais aqui. Então eu tenho que correr atrás. Então eu tenho que persistir. Por isso que eu falei, tem uma coisa na minha vida que está me incomodando tem mais de 30 anos e eu vou transformá-la. De quando eu lancei esse objetivo de transformar essa vida, esse aspecto que me incomoda na minha vida, lá se vão 9 anos. Não consegui ainda, mas eu continuo persistindo. Eu vou transformar isso. Por quê? Porque esse budismo é da persistência. É até conseguir. O budismo ele é
claro. Ou você consegue ou você não consegue. Não existe meio termo. E quando que eu não consigo uma coisa que eu desejo muito? Quando eu desisto. Então, se eu não desistir nesses 9 anos, então eu ainda estou na vitória, porque eu não desisti. O mundo que nós vivemos hoje, é natural a pessoa desistir. Porque ela acha que desistir, ela pensa que porque não conseguiu, porque ela é um fracasso. Não. Ela é um Buda. Ela é uma pessoa capaz de concretizar qualquer coisa na vida dela. Se isso ainda não concretizou, é porque não chegou a hora. É porque eu ainda não criei condições na minha vida para aquilo se concretizar. Eu entendi isso. Cria-se as condições para isso. Primeiro, eu tenho esse objetivo. Eu quero transformar esse aspecto da minha vida, dando um exemplo, o meu exemplo, que me incomoda há mais de 30 anos. Esse é o meu objetivo. Eu lancei meu objetivo. E agora eu vou fazer a ação para que isso aconteça. Mudar esse aspecto da minha vida. Então, ação, porque o budismo é ação. Então, eu estou agindo para isso. Agindo. Se isso não transformou ainda depois de 9 anos, é porque eu ainda não criei condições para isso. O que eu tenho que fazer para criar condições para isso? Eu tenho que ajudar as outras pessoas, eu tenho que propagar esse budismo, eu tenho que continuar firme na minha prática, eu tenho que aprofundar a minha fé, eu tenho que continuar meus estudos e viver a minha vida aqui, diária. É tudo isso. Quando eu crio as condições, a coisa acontece. Só que para mim criar as condições, eu não posso desistir. E para mim não desistir, eu não posso ter dúvida no meu coração. Eu vou conseguir e acabou. Porque a maioria das pessoas duvida porque passa um ano, nada. Passa 2 anos, nada. Passa 3 anos, ela já começa a duvidar. Ah, isso é difícil. Ah, isso não é para mim. Ah, esse budismo não transforma, não sei o quê. Não, gente, calma. Calma. Vamos fazer uma conta básica, já que o negócio é a matemática, é o tempo, que a pessoa está presa no tempo. Quantos anos eu tenho de vida? No meu caso específico, eu estou 49 anos. Então, eu venho sofrendo, entre aspas, com esse aspecto da minha vida desde os meus 19 anos. Vocês acham mesmo que uma condição dessa, que está persistindo há mais de 30 anos, eu vou mudar assim com 6 meses? Com 2 anos? Com 3 anos? Não, isso é ilusão. Isso é imaturo. É lógico que não. Se teve um tempo, é lógico que eu tenho que ter um tempo para transformar. É igual quando a gente nasce. Só de gestação são 9 meses. Aí eu nasço. Meu intelecto, para ele desenvolver, são 30 anos. Para ficar show de bola. 30. E aí desses 30, para mim ter mesmo a ápice, a habilidade mesmo intelectual, são mais 30. Ou seja, 60 anos que eu vou estar pronto. Gente, estou falando de 60 anos. 30 de formação e 30 para ir absorvendo e adquirindo conhecimento, intelecto. Aprofundando os conhecimentos, intelecto. E eu quero que em meses? Não, gente, isso é ilusão, isso não existe. Sejamos bem francos, isso não existe. Então eu estou desanimando vocês que a coisa vai acontecer daqui 60 anos. Não, não é isso. A fé e a determinação pode encurtar isso. O que ia levar 60 anos, eu posso adquirir com 2, com 1, com 6 meses. Vai depender do quê? Da minha fé. Determinada. É isso que é o budismo. Quanto mais determinado, quanto mais fé,
Quanto menos dúvida, mais rápido é o processo disso que eu quero. Mais rápido será a minha transformação. Então, criar condições na vida é isso, é ter essa convicção, é ter essa determinação. Eu vou transformar isso. Tem pessoas que com meses, tem pessoas que anos. Tá? Então, vamos seguindo aí. Tá. Entretanto, não é fácil seguir pelo caminho da fé, não, não é. Porque a fé é uma coisa que eu não vejo, é uma coisa que eu não consigo pegar, é uma coisa que eu não sei se eu andei muito, se eu avancei muito, se eu não avancei, eu não consigo ver. Eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar, não posso duvidar. Por isso que é difícil ir pelo caminho da fé. Mas quando eu construo essa fé, quando eu tenho essa ideia inabalável, é igual o Makiguchi Sensei falava. Que felicidade é a minha vida depois que eu fui guiado pelo caminho da fé nesse budismo Nichiren Daishonin. É verdade. É isso mesmo. Quando a gente se deixa ser guiado pela nossa fé, confia, confia. Né? O presidente Toda, o segundo presidente da organização, ele falava, fé é ver o invisível, o que ninguém está vendo. Acreditar no incrível, o que está fora do normal. Eu acredito naquilo. E recebo o impossível. Isso é fé. Então, o que eu estou objetivando, o que eu estou desejando, a forma, o instrumento que eu utilizei para isso manifestar na minha vida, ao olhar das pessoas comuns, é impossível. Mas para mim não é. E eu vou conseguir, vai ser por esse mecanismo que eu explico. Isso é determinação. Isso é fé. Seguindo. Mas não ser derrotado é a prova de uma prática correta. Então, quando que eu não sou derrotado? Quando eu persisto. Tá? Então, quando eu não desisto, eu já sou vitorioso. Somente com a vitória da prática da fé é possível conquistar a felicidade absoluta e compreender a essência da vida. Foi o que eu havia dito antes. A gente começa recitando o Daimoku e o Gongyo, e aí depois a gente começa, através dessa prática, a aprofundar o quê? O entendimento da essência da minha vida. Isso é iluminar, quando eu chego na raiz da minha vida. Eu me ilumino. Vamos lá. Agora o Koseirufo. Koseirufo é esse desejo de levar esse budismo para as outras pessoas. Esse Koseirufo é a longa jornada. Portanto, temos que criar um ambiente alegre e prazeroso para a prática da fé. Isso é fato. Não tem como eu praticar o budismo num ambiente adverso. O que é um ambiente adverso? Onde só tem pessoas reativas, num lugar que o ambiente é desfavorável, muito quente, muito frio, muito seco, muita chuva, muito isso, muito aquilo, pam, 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 pam. Como que eu transformo isso? Para transformar essa prática prazerosa? É através da recitação do Daimoku. Vai chegar um ponto que eu vou chegar numa condição de vida que eu vou estar num lugar recitando esse Daimoku, a temperatura ambiente vai estar ali por torno de 45, 46, 47 graus na sombra. E para mim vai estar fresco, gostoso, maravilhoso, como se eu estivesse numa sala de ar-condicionado. O que mudou? A minha percepção do externo. Não é esse calor que para a maioria das pessoas estão exagerado que vai me impedir de praticar. Não é isso. Não são essas pessoas que estão ao meu redor reativas que vão me impedir de praticar. Não é o governo A, o governo B, que está fazendo medidas A, medidas B, que está desagradando, que vai fazer com que eu impeça de praticar. Primeiro, que eu sei agora qual é o meu valor, o valor de um Buda. E segundo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso para a minha vida. Que é o quê?
iluminar mais ainda a minha vida e ajudar as pessoas a fazer a mesma coisa. Então, quando eu atinjo essa condição, de novo, criei essa condição, eu faço isso aí. Isso não me abala mais. Isso não me abala mais. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, empenhe-se para encorajar e ajudar os outros, né? O Koseiruf é isso. Eu me encorajo e encorajo as outras pessoas. Essas são as ações do Buda, a conduta de um Bodhisattva da Terra. Essa é a missão. Então, a nossa missão é essa. Eu atinjo a minha iluminação e ajudo as pessoas a fazerem o mesmo. Essa é a nossa missão. Koseiruf, a ampla propagação. Muitos pensam que a felicidade é viver sossegado, gozar de riqueza, posição social, basear numa ilusão de que a felicidade reside no mundo exterior, fora de nós. Isso não existe. Felicidade é o contrário. É essa força interior inabalável. É esse sentimento de gratidão por estar vivo, por estar recitando o Nam-myoho Renge Kyo, por adquirir essa sabedoria todos os dias. Isso é felicidade. Isso a prática budista proporciona para qualquer pessoa. O caminho para a felicidade, para a concessão, ou seja, para obter essa felicidade, para conquistar essa felicidade de estado de Buda nessa vida, consiste em polir nosso caráter, evidenciar a condição de Buda a partir de dentro. Então, polir nosso caráter. Isso é muito importante. Eu tenho que polir o meu caráter. Ou seja, deixar de ser egoísta, deixar de ser invejoso, deixar de ser covarde, deixar de ser arrogante, deixar de ser estúpido. Isso é polir meu caráter. Isso é erradicar esse veneno que existe dentro de mim. E essa condição de Buda, que é interna, e eu vou revelar ela. Isso é a prática. É construir um eu forte, resoluto. Resoluto é determinado, é uma pessoa determinada. É uma pessoa decidida a vencer. Essa é a prática nossa. Ela proporciona isso pra gente. Polir o caráter e tornar uma pessoa resoluta, uma pessoa determinada. Uma pessoa de forte fé. Eu vou transformar a minha vida, independente de qualquer coisa. É isso. Então, recitar o Nam-myoho Renge Kyo é o caminho para atingir o estado de Buda nessa existência. É o nosso Daimoku. E efetuando a prática para si e prática para os outros. Ou seja, eu me fortaleço todos os dias e ajudo as outras pessoas a se fortalecer. Levando um incentivo, propagando esse budismo, igual eu estou fazendo aqui com esse vídeo, participando das atividades da nossa organização, incentivando companheiros, incentivando as pessoas que não praticam o budismo, falando do budismo para essas pessoas que não praticam o budismo. Tá? Isso a gente chama de shakubuku, que é a prática ideal para ensinar as pessoas nessa época que nós vivemos, essa época maléfica dos últimos dias da lei. Tá? Então é isso. Essa é a prática para si, recitar meu Daimoku, prática para os outros, ensinar isso para as outras pessoas, com aquele desejo de que a pessoa venha a praticar o budismo também. Beleza? Seguindo. Com base na recitação do Daimoku, isso significa nos dedicar ao Koseiruf, que é isso aí, ajudar as pessoas. Na perspectiva da lei budista de causa e efeito, não há caminho a não ser o esforço sincero e diligente. Diligente, cuidadoso, zeloso. Então, o segredo disso aí é eu, né? Lembra dessa lei que eu falei aí? É a lei de causa e efeito. Só que essa lei de causa e efeito não é a lei aquela que Isaac Newton descobriu. Que ela foi descoberta. Se eu dou um murro na parede, a ação dá o murro. A reação, o efeito, quebrar a minha mão. Essa é a lei geral de causa e efeito. Está na física mecânica.
O que Nichiren revelou para nós, que Sakyamuni, quando atingiu a iluminação, né, que é o primeiro Buda, detectou para nós, é uma lei um pouquinho mais profunda. Ela é simultaneidade. Ela não é geral, ela é simultânea. Eu faço a causa, simultaneamente já vem o efeito. O efeito é na hora, é instantâneo. Exemplo. Eu desejo transformar um aspecto A da minha vida. Essa é a causa. Simultaneamente a isso, eu começo a praticar o Daimoku, ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa, participar das atividades da Soka Gakkai. Simultaneamente a isso, vai vir o efeito, a concretização desse A que eu lancei. Isso é simultâneo. Então não adianta nada eu lançar um objetivo. Ah, eu quero possuir uma Ferrari, a causa. E pronto. E fico lá só fazendo Daimoku, só fazendo Daimoku, só fazendo Daimoku, só fazendo. Não vai vir um efeito nunca. É diferente quando eu lanço esse objetivo e vou criando as condições, simultaneamente criando as condições na minha vida para que eu possa obter essa Ferrari. É assim que funciona. E aí a Ferrari aparece na minha garagem. Então, quando eu entendo a dinâmica dessa lei de causa e efeito, que é simultânea, eu atingo a iluminação. Eu entendo que essa lei que permeia todo o universo também permeia a minha vida. Que lei é essa? O Nam-myoho Renge Kyo. E se atingir a iluminação. Era isso, pessoal. Obrigado a todos. Valeu!